Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim, né? Porque a gente nem cumprimentou. Irmão, se prepara para tu entrar na sua guerra hoje. Aleluia. Vamos ler Êxodo 14. Nós vamos ler do versículo 5 ao 12. Até mesmo antes de eu ler, irmãos, como é bom a gente se preparar, né? Quando a gente tem um culto assim, que a gente se reveste mesmo pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui como igreja. Lembra lá no primeira palavra que eu trouxe aqui, que a gente precisava que ficasse nesse lugar pessoas corajosas, homens e mulheres guerreiras, porque assim nós vencemos as batalhas. Nós não podemos ser medrosos diante da situação, porque Deus nos faz homens e mulheres fortes para vencer qual for a batalha que nós temos enfrentado, amém? Então, vamos lá? Então, Êxodo 14, vamos ler do versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, sim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Peiarote, defronte de Belzafom. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Amém? Senhor, abençoa a Tua palavra, Deus. Que Tu possas, ó Deus, ministrar em nossos corações. Como eu já orei, Senhor, não me coloque em Tuas mãos para que seja dito aquilo que Teu Espírito quer falar. E que assim, Deus, nós possamos entender que nós somos homens e mulheres fortes para vencer qualquer batalha. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou trazer minha água para cá, porque eu já estou com sede. Porque a gente adora a Deus, a gente canta mesmo. Irmãos, eu creio que quando Deus nos coloca em alguns desafios, algumas campanhas que a gente tem feito aqui, né, a gente também vivencia as situações. E a gente vê a gente entrando na peleja mesmo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha dito, né, a importância de você fazer os seus desafios quando você enfrenta a peleja, o seu sacrifício, para que você possa vencer através da oração e do jejum. Amém? Então, eu quero falar algo para que nós possamos, mediante essa palavra, e fazer a gente pensar em algumas coisas. Eu não sei, irmão, se já aconteceu contigo, algum momento das suas pernas ficarem paralisadas por causa de alguma coisa inesperada que aconteceu na sua vida. Não sei se você já sentiu isso, já passou
por alguma situação em que você sentisse dessa forma, que você nem conseguia sair do lugar, e muito menos teve força para se mover daquela situação, da situação qual você se encontrava. Talvez uma notícia, um acontecimento que você gelou, que nem conseguiu reagir diante daquela situação. Eu acho que alguns momentos na nossa vida, a gente se sente assim, aquele inesperado, aquela situação que nos faz a gente paralisar e sem ter uma reação diante daquilo que a gente está enfrentando. E o povo de Deus passou por isso, uma situação parecida com o que eu estou falando agora. O povo de Deus, quando soube que Faraó estava vindo, eles também gelou. Eles ficaram paralisados, sem reação, estático, diante daquela situação, porque o povo tinha saído do Egito. E quando a gente sai de alguma coisa, lá de um passado qual foi doloroso, a gente não espera retornar para ele. Porque automaticamente vai trazer lembranças, vai trazer pensamentos, situações que vai fazer você gelar. Falar, não, isso de novo não. Não é verdade? Muitas vezes a gente fica assim. É como se tudo ia voltar a ser como antes. Assim aquele povo estava pensando, Como antes. Isso fez eles ficarem paralisados. Ficaram sem reação e tiveram desespero, ficaram desesperados. E agora? Tanto é que eles vão e questionam Moisés. Nos tira de lá para que nós viemos morrer aqui. Então, assim estava vivendo, assim somos nós em algumas situações que a gente também fala. E fala com Deus sobre a situação que a gente tem vivenciado. E eles ficaram de que forma? Apavorados. E se entregaram à situação naquele momento. O que fazer? É melhor eu aceitar. E muitas vezes a gente se depara dessa forma também. Então é melhor a gente aceitar. Que ninguém quer voltar para uma situação terrível que um dia vivenciou, assim como foi o povo de Deus, que ficaram durante anos dentro do Egito. E eles não queriam retornar para o Egito. E assim, quando a gente se depara diante de algumas situações, a gente não quer retornar, a gente não quer voltar para o Egito. E muitas vezes a gente se vê da mesma forma como aquele povo se viu, desesperado. E eles ficaram de uma forma que vou ter que me entregar a essa situação. Eles começaram o quê? A aceitar, voltar para aquela situação do Egito. E muitas vezes, quando a gente se depara diante de algumas situações, muitas vezes a gente fala assim, é melhor aceitar, acho que eu tenho que voltar. É melhor porque vai ser muito difícil eu entrar nessa peleja. Não sei se eu vou suportar, não sei se eu vou aguentar. Porque muitas vezes o desespero faz a pessoa paralisar e não ter nenhum poder de reação para entrar na batalha. Tem coisas, irmãos, que ressurgem para nos levar de volta a uma situação triste e complicada que vivemos lá no passado. Não é verdade? Tem coisas que são assim, que vai ressurgindo e você fala assim, nossa, isso foi triste na minha vida. E eu não quero voltar para esse Egito. Porque quando a gente se encontra num processo, emocionalmente falando, de desespero, a gente não traz possibilidade de entrar numa batalha para ir vencer. Pelo contrário, a gente olha o processo de se retroceder. É melhor aceitar, é melhor caminhar, porque não vai dar. A gente começa a trazer um monte de possibilidades de voltar para aquilo, não de prosseguir. E muitas vezes a gente faz isso. E só em pensar que a gente possa voltar, mesmo assim, a gente se encontra desanimados, muitas vezes abatidos. E muita gente fala assim, ai meu Deus, voltar tudo como era antes. Porque a experiência que você teve lá atrás, e quando a gente sai de situações, muitas vezes a gente não consegue imaginar a possibilidade de a gente só pensa naquele passado de coisas que a gente vivenciou.
voltar ao que era antes. Assim estava aquele povo, vou voltar a viver aquelas coisas que um dia eu vivi. Todo aquele processo que eu passei com o faraó, o povo sofrendo da forma que sofreu. Mas não podemos esquecer que existe processo de Deus que Deus permite. Assim como Deus permitiu de endurecer o coração de Faraó. Porque Deus cuida tanto de nós que Ele nos prepara para entrar na batalha. E há processos que Deus vai precisar endurecer para que a gente possa realmente entrar nessa batalha e saber que Deus vai conosco na batalha. Não ficar olhando no processo de voltar para aquele lugar, de voltar a viver algumas histórias das quais nós não queremos mais viver. E muitas vezes é assim. E essa foi a queixa daquele povo, né, que se apavorou ao falar, questionar a Moisés. E voltar, irmãos, a certas situações que nós vivenciamos no passado, é pior do que a primeira vez. Porque a gente vai achar que aquele momento que a gente passou já foi vencido, e entrar de novo, você não está preparado para poder voltar. Porque vai ser muito mais doloroso. Não é que você vai aprender e voltar. É muito mais doloroso, porque se não houve cura no todo o processo, você retornar a esse passado vai te doer muito mais. Porque existem marcas que são registradas. Entende? E talvez esteja acontecendo coisas na sua vida que estão sinalizando situações complicadas, e que estão voltando, e que isso faz você perder o sono. Quantas pessoas perdem o sono, que situações vêm se levantando para que você volte, você, como que vai acontecer? Então é melhor eu voltar. Então é melhor entender que essa situação é melhor tentar voltar. Não, irmãos. A gente não tem que voltar a um passado do qual nós já saímos. Existe um futuro glorioso por Deus na nossa vida preparado para que a gente possa viver da forma que Deus vai projetar, de uma forma diferente, com experiências novas, maduros, fortalecido por Ele, assim que eu creio que Deus faz. Porque a gente sabe de um passado, de um Egito pelo qual sofremos, o quanto foi difícil, o quanto te fez mal. Mas só em lembrar dessas coisas, né? Só de lembrar dessas coisas, isso já te abate, isso já te faz trazer angústia. Só imaginar você voltar a viver essa situação de novo, faz você perder a força e ficar paralisado. Só em pensar, você já fica, não sei nem mais o que eu vou fazer. O povo disse, pensávamos que Deus tinha nos livrado, assim que o povo pensava, que Deus tinha livrado ele definitivamente dessa situação. Mas, porém, olhando para trás e vendo o faraó de novo, o que te faz pensar? Vou voltar tudo o que era antes. Vai retornar tudo aquilo que era antes na minha vida. E, com certeza, como aquele povo fica desesperado, isso também entra no nosso coração. O povo em desespero, ele fica sem força. E o que eles fizeram? Eles foram em busca de Moisés para uma resposta. Muitas vezes, quando a gente fica em situações assim, a gente quer uma resposta de Deus. E eles foram a quem? Aquele que fez ele sair dali. Ele foi naquele como retroceder, como permitir de nos fazer retornar para aquele lugar. E eles foram. Talvez você também esteja procurando uma resposta diante dessa situação que você está vivendo. Você está precisando de uma resposta. A mesma resposta que Deus colocou na boca de Moisés para o povo, é a mesma que Deus colocou na minha boca para você. Não temais. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor lhe dará. Aquietai-vos.
Deus não vai permitir que a gente volte para lá. Aquieta o seu coração, porque o nosso Deus é um Deus de livramento. Ele nos livra de situações das quais nós vivemos um dia lá atrás, para que a gente possa caminhar diferente, projetando para esse futuro glorioso que Ele tem para nós. Assim eu creio que Deus começa a fazer. Não temais. Isso está no versículo 13, tá? Entrar na peleja, irmãos, que nem nós temos feito toda quarta-feira aqui, para vencer, só é possível se você não temer. Ninguém consegue vencer a peleja temendo. Você pode se sentir naquele momento assim, num grande desafio. Aquilo que eu falei, eu estou na peleja, estou nos desafios mais difíceis para mim. Mas eu já estou vendo resposta. Hoje mesmo eu vi através do irmão que Deus honrou ele, que tentaram humilhar, falar da honestidade dele, mas Deus é tremendo. Ele falou assim, eu estava numa peleja, e essa pessoa me liga para mim pedir perdão, porque ele se calou diante daquela peleja, ele só botou para Deus, Senhor, com certeza ele fez aquela oração poderosa e falou, Senhor, tu me conheces, tudo aquilo que intentou contra mim, o Senhor vai reverter, e o Senhor vai mostrar quem eu sou. Assim Deus fez com ele, honrou ele. A pessoa teve que declarar dos seus lábios que ele é essa pessoa honesta, íntegra, a qual aquele homem desconfiou dele. Mas ele se calou e permaneceu firme, pelejando contra a situação que se levantou contra ele. Entende, irmãos? Muitas vezes a gente tem que falar, argumentar. Você tem que fazer os teus propósitos. Os mais difíceis, entrar na peleja, quando situações se levantam, porque existe um Deus que vai entrar nessa peleja e vai dar solução nessa causa sua. Não é no nosso gritar, não é no nosso espernear, não é no nosso questionar, é no nossa peleja, na nossa oração, é em jejum, é em guerra constante, porque pelejar é guerra, irmãos. É assim que a gente enfrenta, entendeu? Entrar na peleja para vencer só é possível se você não temer, que nem eu disse. Havia uma peleja física, mas também uma peleja espiritual. Aliás, né, a peleja ela é espiritual. Então, a gente sabe que toda peleja, nós entramos no mundo espiritual. A gente entra numa guerra contra todos os principados, contra todas as potestades, contra todos esses demônios que tenta lutar contra a nossa casa, a nossa família, mas nós sabemos que nosso Deus verdadeiramente entra na peleja, amém? E disse mais o Senhor, porque esse inimigo que você vê hoje, vocês nunca mais enfrentarão novamente, entende? Por que temer? Por que temer diante dessas situações? Se eu estou guardado na mão daquele que me acolhe, que me abraça, que me sustenta, que me fortalece, por que temer diante das situações? Ele disse que aquela situação eles não iam viver mais, irmãos. Então, essa situação que você está passando, você não vai viver mais. Não existe esse Egito para você hoje, esse retorno para aquele lugar, ao qual um dia você viveu situações difíceis nesse passado. Amém? Assim que eu creio que Deus começa a fazer, não vai mais essa situação, nunca mais você vai enfrentar de novo. Aqui no versículo 13 diz, Moisés então respondeu ao povo, não temais, aquietai, viveis o livramento que do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornará a ver, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, inimigo nenhum prevalecerá, irmãos. O Senhor pelejará por nós, irmãos. Isso significa, quando Ele diz que Ele vai pelejar por nós, que você vai ter uma grande vitória por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai agir na sua causa. Amém? Irmãos, tem duas coisas que temos que fazer
nessas horas em que a situação do passado ele quer voltar? Tem duas coisas. Primeiro, não ter mais. Não ter mais é não se desesperar. Mantenha calma diante dessa situação que você está passando. Não se apavore. Não perca o seu controle. Não descontrole diante dessa situação. Não surta. Porque quando a pessoa tenta surtar, ela sai da sua realidade. E o inimigo aproveita isso para poder sair um monte de coisa a mais. E não é esse processo que Deus quer fazer com a gente. O diabo, quando se levanta contra um filho de Deus, ele é derrotado. Amém, igreja? Se eu creio. Amém? Eu creio. Não temais e aquietai-vos. Tem uma razão. E qual razão é essa? O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Deus é quem vai impedir essa situação. Então, volte a crer nessa vitória, em coisas que você tem esperado que Deus venha agir na sua vida. Além disso, o que você deve fazer? No versículo 15 diz, vamos lá, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz o quê? Aos filhos de Israel? Diz que aos filhos de Israel que? É marchar, irmãos. É marchar. Marchar significa levantar a cabeça. Não ficar prostrado, continuar caminhando. Né? Marchar, eu continuo caminhando. Ó. Pode vir o que for na minha frente, eu vou continuar caminhando, Não aceitar que essa situação volte. Não permita. Creia que Deus vai entrar nessa peleja com você. Ele tem entrado na sua causa. Talvez você tenha falado no seu coração, está pensando assim na sua mente. Mas, pastora, o senhor tem falado da peleja. A pastora Sônia também, semana passada, entrou aqui para pelejar também, né? Junto com a gente. E você fala assim, mas parece que as coisas estão piores na minha vida. Continua marchando, irmão. Continua marchando. Porque o Senhor pelejará por vós. Fala para o teu irmão assim, irmão, o Senhor pelejará por você. Mas não fala assim não, ó. O Senhor pelejará por você. Cadê a autoridade que há no nome de Jesus para que você possa declarar para a vida do seu irmão essas palavras? Fala assim, o Senhor pelejará por vós, minha irmã. O Senhor pelejará por vós. Interessante, né? Que o povo não tinha como enfrentar Faraó com espada, mas tinha como enfrentar um campo espiritual, marchando com fé. É assim que a gente tem que marchar, sabe? No campo espiritual, com fé, determinando as palavras, não retrocedendo, as coisas vêm contrária. Eu estou numa peleja que eu falo assim, Senhor, eu vou ver. E cada vez que a pessoa me fala um negócio, parece que a coisa não vai. Eu falei, eu vou ver. Essa madrugada estava eu lá de novo, Senhor, não tem nem mais força, eu estou nessa peleja, mas eu lancei para o povo, eu continuo nessa peleja, e eu lá declarando, e hoje eu creio que eu recebi um milagre, porque me ligaram e falaram totalmente diferente de tudo que estava, era uma construção errônea, assim, que eu não conseguia acreditar, eu falei, não tem nada, era essa minha fé, minha oração, meu clamor, as minhas petições, e eu creio que recebi esse milagre em nome de Jesus. Então, irmãos, caminhe com fé. Você não tem como impedir, humanamente falando, que a gente não tem como impedir, que essa situação não volte na nossa vida. Mas no âmbito espiritual, você tem como impedir. Às vezes a gente não tem como, mas quando a gente entra na peleja, começa a determinar, aí Deus começa a entrar nessa batalha conosco, e Deus vai removendo essas situações, vai enfraquecendo o inimigo, e ele não prevalece verdadeiramente diante de nós, irmãos. Você crê nisso, que ele não vai prevalecer na tua peleja? Que Deus pelejará por você nessa causa? Então, que você saia daqui revigorada na força do Senhor,
marchando com fé, com autoridade, usando as palavras que Deus vai falar através, derramar sobre os seus lábios, para que você possa declarar sobre essa situação, que você não vai voltar para esse passado, que existe uma nova terra, um novo tempo de Deus para você, para as coisas novas que Deus vai trazer como crescimento na sua vida, seja espiritual, seja material, seja onde for. Deus tem um tempo novo para as coisas que Ele prepara para nós. E esse passado não vai mais atrapalhar aquilo que Deus está preparando. Então, irmãos, continue marchando. Marchar é o quê? Marchar é orar. Marchar é repreender. É tomar posse e crer que Deus vai dar saída. Deus vai dar saída. Falar assim, irmão, Deus vai dar saída. Você que está me ouvindo pela internet, Deus vai te dar saída, irmão, minha irmã. Deus vai te dar saída. Repreende, toma posse, que essa peleja você já venceu hoje. Toma posse, sai aqui declarando que essa situação foi rompida, porque nós vamos orar, nós vamos repreender, e o inimigo verdadeiramente ele não vai resistir à oração que aqui o povo de Deus unido vai se levantar e clamar. Então, nada pode impedir. Crer que Deus vai dar uma saída, que impedirá que essa situação do passado para não voltar mais na sua vida. O mar vai se abrir, queridos. E essa situação vai ser enterrada. Vai ser enterrada. Assim como foi enterrado o seu passado. O seu passado foi enterrado. E às vezes Satanás, ele tenta fazer algumas situações, assim como ele fez com o povo de Israel, para que ele voltasse para o Egito, né? As situações que tentam nos amedrontar, mas aqui nós somos homens e mulheres corajosos, entrando nessa peleja, nessa grande batalha. Amém? Essa situação não vai voltar na sua vida, eu creio. Que essa situação não vai voltar na sua vida. Essa situação, toma posse, irmãos, não vai voltar na sua vida. Esse passado não vai mais te atormentar, trazer angústia, tirar teu sono. Porque existe o sono do justo preparado para você. Enquanto você dorme, o Senhor está ali, cuidando de você. Te dando o descanso que você precisa. Aqueles que não têm dormido durante a noite, aquietai-vos. E saiba que Ele é Deus nessa peleja contigo. Ele é Deus para te dar essa vitória, tanto que você espera que Ele venha fazer. Amém? Nós vamos orar, nós vamos guerrear. Então, que nesse momento, antes disso tudo, que você possa fazer uma breve reflexão de tudo aquilo que você ouviu, de que forma você tem que entrar nessa peleja a partir de agora. Esse passado você não vai retornar, e você possa dizer isso para você, esse passado não vai voltar na minha vida. Oh, Jesus amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, nessa grande peleja. Senhor, nós entramos em guerra, Senhor, diante de situações que muitas vezes, Senhor, tenta nos mostrar, de fazer a gente voltar, nos amedrontar, nos tirar, Senhor, a nossa fé, de coisas que nós já temos a certeza que nós já vencemos lá atrás. Porque o Senhor também diz que das coisas velhas, tudo ficam para trás, todas as situações dolorosas, todas as situações que trouxeram tristeza, dores, elas não vão ressurgir. Porque o Senhor diz, Senhor, o Senhor disse assim para o povo de Deus, que eles, dessa situação, eles não iriam vivenciar mais. Essa situação nunca mais iria retornar a eles. Assim como eu creio, Deus, aqui o teu povo reunido, que essa situação nunca mais vai retornar, esse passado nunca mais vai retornar na vida do teu povo. Assim que eu creio, Deus, nunca mais vai tornar a ver aqueles momentos difíceis, dolorosos, de tristeza, de angústia que um dia viveu, porque existe, Senhor, um novo tempo, novas coisas para o Senhor trazer para o teu povo. Porque o Senhor diz, Senhor, que o Senhor peleja por nós. E nós estamos aqui, Senhor, crendo, confiando que nessa peleja nós não estamos só, porque a Tua palavra, Senhor, fala isso, que o Senhor entra na peleja conosco. Então, cada um vive a sua peleja diária, mas sabendo que Deus está lutando junto, quando nós entendemos que nós temos que continuar marchando.
marchar, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar jejuando, a gente, quando vê a situação, nós vamos repreender no nome do Senhor dos Exércitos, que essa situação vai ter um fim definitivamente, em situações que ainda tenta resistir ou querer fazer voltar a esse passado não vai mais existir na sua vida. Existe um Deus que entra na guerra contigo, sabe que Ele está contigo. Essa peleja você não está só. Deus vai pelejar por você. E que você possa receber a força de Deus para entrar nessa grande guerra. E saber que Deus vai dar o fim que você deseja, irmão. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Agora a sua oração com Deus. Começa a falar com Deus, apresentar. Eu não sei qual é a tua peleja, quais são as situações que muitas vezes tentam te remeter a um passado, de coisas que você viveu, que foi triste, mas que você possa saber, hoje, que situações que você viveu lá atrás, você não vai viver mais. Você não vai viver mais essas situações que você viveu lá atrás. E o Espírito do Senhor, Ele está sobre ti. Ele é Deus que te renova, Ele é Deus que te fortalece. Ele é Deus que te prepara para entrar nas guerras. Talvez você chegou aqui desanimado, que a peleja tem sido dura, mas repreenda esse desânimo. Ninguém consegue vencer uma peleja se não estiver marchando, estiver desanimado, estiver abatido, se sentindo um derrotado. Meu irmão, minha irmã, você não é um derrotado, você é mais que vencedor, porque a palavra de Deus diz que nós vencemos, seja qual for a situação que nós temos passado e vivenciado na nossa vida. Ele diz que nós podemos vencer todas, não são algumas. E assim Deus vai nos dar. Deus vai nos dar o fim que nós desejamos. Aquilo que nós cremos que Deus vai fazer para que nós possamos ver o agir, o sobrenatural de Deus.